O extra da novela capítulo 263. O presságio da Assembleia. 2. Remarque aviso. Diário de Kim Chun-dong. O canto dos pássaros me acordou. A grama seca fazia cócegas nas minhas costas. As folhas balançavam diante dos meus olhos. Claramente, eu não estava no meu quarto. Perguntas surgiram em minha mente. Por que estou aqui? Alguém me sequestrou? Qualquer que fosse o caso, isso realmente não importava. Eu não estava nem um pouco assustado. Eu estava me afogando em dormência indefinida toda a minha vida. Todos esses anos, eu não me senti nem feliz nem triste. Por esta razão, eu rapidamente me adaptei a essa mudança dramática sem sequer hesitar. Ainda assim, achei que deveria pelo menos descobrir onde estava. Levantei-me lentamente e comecei a caminhar pela floresta. Quanto mais eu andava, mais estranho eu me sentia. Acima da minha cabeça, duas luzes brilhavam e inúmeras estrelas brilhavam. Depois de um tempo, eu podia ouvir as pessoas falando. Caminhei em direção ao som. Eu persegui suas vozes. Cheguei a uma aldeia estranha logo depois. Os aldeões estavam todos vestidos à moda arcaica, e os prédios pareciam ter sido construídos na Idade Média. Mesmo assim, mantive a calma. A confusão momentânea cedeu rapidamente. O gelo atribuído ao poder mágico em meu coração incorporava uma freza inquebrável. Perguntei aos aldeões onde eu estava. Eles responderam que eu estava nos arredores de Plerion, ano 533. Depois disso, eu rapidamente entendi a situação. Isso não era um sonho, nem um sequestro, nem um jogo. Eu simplesmente caí em outro mundo. Quem me trouxe aqui? Como e por que eles me trouxeram aqui? Tais perguntas não tinham sentido para mim. Só vivi porque nasci. Eu estava sozinho desde o início. Então, a questão de onde eu moro era trivial para mim. Comecei minha nova vida em Plerion. Comecei a treinar para sobreviver. Felizmente, Plerion estava cheio de poder mágico. Pratiquei minhas habilidades com a espada e poli meu poder mágico. Após 10 anos, tornei-me membro dos Cavaleiros Reais. Meu dever inicial como cavaleiro era proteger a concubina real, que deu à luz uma filha chamada Pri. Mas a concubina nunca teve a chance de conhecer Pri pessoalmente. Como a terceira princesa, Pri cresceu no Palácio Real, onde sua mãe foi proibida de entrar. A concubina só podia observar a filha de longe. 3 anos se passaram. Um dia, uma criança veio me visitar. O nome dessa criança era Pri. Ela queria conhecer sua mãe. Achei sua pequena figura e olhos brilhantes fofos. Eu a deixei entrar secretamente. Pri voltou depois de 10 minutos de breve conversa com sua mãe. Ela me deu um grande sorriso e expressou sua gratidão. A criança, que na época tinha apenas 3 anos, passou a visitar a mãe uma vez por semana. Seus rostos ficavam mais brilhantes dia após dia. Mais um ano se passou. Sem aviso prévio, fui transferido para os Royal Central Knifts, longe da concubina. Ouvi dizer que Pri, que não sabia da minha transferência, tinha ido visitar sua mãe como de costume, apenas para ser capturada e punida por seu pai. Rumores diziam que ele a chicoteou até que suas lágrimas secassem. A partir de então, passei meu tempo longe da princesa e da concubina. Com o passar do tempo, calamidades começaram a aparecer em todo o continente. Para piorar as coisas, o rei adoeceu. Pri, agora com 5 anos, veio me ver. Ela me disse que sua mãe havia falecido e que seus irmãos e irmãs a haviam assassinado. Pri reprimiu as lágrimas e me pediu ajuda. Por favor, torne-se meu servo. Minha mãe morreu e eu estou impotente. Foi então que percebi pela primeira vez que eu poderia ser a única esperança de alguém. E eu também busquei esperança nela. Mesmo assim, a princesa não sabia meu nome. Apresentei-me a ela como Kim Spring. Ela me perguntou se meu nome era Kim de Spring para esclarecimento. Eu apenas assenti. Uma vida solitária sem paz, amigos e amor. Juro pelo meu nome servir a Vossa Alteza para sempre. Certamente eu não me arrependeria de dedicar tal vida a alguém. Acima está o cenário de Kim Chun-dong. Eu ri para mim mesmo enquanto li o diário de Kim Chun-dong. Para resumir, quando substituí Kim Chun-dong na Terra, o verdadeiro Kim Chun-dong foi transferido para um mundo diferente, para o passado de um mundo diferente. O que é tão engraçado? Jin Sayuk franziu a testa. Ela estava completamente séria agora. Comecei a preparar uma resposta na minha cabeça. Mas o que exatamente eu deveria dizer nesse tipo de situação? Não importa quanto tempo eu pensasse sobre isso,
Não havia uma resposta certa. Limpei minha garganta. Com uma expressão amarga, Jin Sayuki perguntou. Você ainda me odeia? Olhei para Jin Sayuki silenciosamente. Muitas emoções estavam piscando em seus olhos. Devo apenas dizer não? Devo insistir que não sou Ken Spring, que só nos parecemos. Mas meu coração se recusou a mentir. Sincronização. Tremeu violentamente dentro de mim. Fique comigo de novo. Jin Sayuki continuou. Parecia que ela estava confiante de que eu era Kim Shundong. Vamos descobrir tudo quando voltarmos para nossa terra natal. Não importa quanto tempo tenha passado, temos que voltar para Plerion. Você não sabe disso. Sua observação me deixou sério também. O único desejo de Jin Sayuki era retornar a Katrina e reconstruir Plerion. Mas a transformação do reino demoníaco de Katrina havia sido concluída há muito tempo. Mesmo que ela pudesse voltar no tempo, fazer isso seria simplesmente um ato de suicídio. O continente já está sob o controle do diabo. A reconstrução é impossível. Eu me opus categoricamente, mas Jin Sayuki foi inflexível. Se esse for realmente o caso, então eu posso muito bem estar morto. Eu sou rei de Plerion. A vida fora de Plerion não tem sentido para mim. Se vou morrer de qualquer maneira, prefiro morrer no meu país. Jin Sayuki estava determinado. Para ela, transigir não era uma opção. Seu desejo constituía a razão fundamental de sua existência. Mas minha resposta já estava gravada em pedra. Eu recuso. Os ombros de Jin Sayuki tremeram. Ela não fez um trabalho muito bom em esconder sua raiva, mas sua raiva foi direcionada para si mesma, não para mim. Está tarde. Vá dormir. Apontei para a porta. Ainda assim, Jin Sayuki olhou para mim sem mover um músculo. Seus lábios tremeram levemente como se ela tivesse algo a dizer, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Clique. Eventualmente eu apaguei a luz e me arrastei para minha cama. Cerca de meia hora se passou antes que a presença de Jin Sayuki finalmente desaparecesse. Enterrado sob um cobertor, pensei em Ken Shundong. Mas eu não conseguia encontrar respostas definitivas para as perguntas na minha cabeça. Quanto mais eu pensava, mais perdido eu me sentia. Um novo dia amanheceu. Jin Sayuki não conseguiu dormir. Pensamentos, angústia e miséria a assombravam. Ela ficou acordada a maior parte da noite, absorta em pensamentos. Ela chegou a uma conclusão. Claro que ele não vai me perdoar. Afinal, ainda não sei dizer que sinto muito. Mas havia uma coisa que ela não conseguia entender. Por que Kim Ajin gosta tanto do meu passado, Pri? Ela traiu Kim de Spring. TSK. De repente, Jin Sayuki voltou seu olhar para o sol do lado de fora de sua janela. O sol nasceu graciosamente e brilhou sobre as montanhas e os riachos abaixo. A vista de sua cidade natal banhada em luz azul era tão bonita como sempre. E se tudo isso era muito feliz e aconchegante demais para ser uma ilusão? Ela não poderia ficar aqui para sempre. Se ela pudesse de alguma forma impedir os outros de coletar os fragmentos de cristal, ela poderia ficar aqui, em seu reino, para sempre. Talvez não fosse uma má ideia. Mas ela sabia que não deveria. Esta não era a verdadeira Katrina. E seria errado para ela como um rei se contentar com o falso sobre o real. Um rei não deve ser complacente. Um rei deve proteger seu povo e sua terra. Um rei não deve abandonar seu país. Um rei deve... Não é assim que você faz. De repente, uma voz irritada interrompeu sua linha de pensamento. Ela se levantou lentamente e olhou para fora de sua janela, apenas para descobrir aquele anão chamado Alien ou o que quer que estivesse consertando a parede do castelo. Aqui, veja isso. Este poder mágico irá reparar a parede. Assim que ela gritou, o cimento começou a grudar e se alinhar perfeitamente à parede. Esse dom foi claramente desperdiçado naquele anão. Senhorita Alien, você acordou cedo. Jin Seon se aproximou do anão. Com um sorriso brilhante, ela deu um tapinha na cabeça de Alien. Sim. Kim Ajin disse que vai me dar chocolates. Kim Ajin. Seu nome sozinho foi suficiente para arruinar o humor de Jin Sayuki. Aquele anão, você não pode se dirigir a ele tão casualmente. Ele não é o tipo de pessoa com quem você pode se tornar amigo. Ele foi meu servo primeiro. Ele só viveu para mim e não para você. Mas, novamente, foi ela quem abandonou seu fiel servo. Jin Sayuki cerrou os dentes e fechou a janela. Ela puxou a cortina e deitou na cama no quarto escuro.
Agora, ela precisava de mais tempo para contemplar e tomar decisões. 30F. Castelo do Rei Demônio. Faíscas de ouro e preto colidiram umas com as outras e voaram em todas as direções. Poder mágico e energia demoníaca giravam um com o outro, criando redemoinhos. Os redemoinhos se transformaram em um tufão gigante que destruiu violentamente o céu e a terra. Faíscas explodiram, carbonizando o solo. E o resultado do desafio estava no olho do furacão. Dois homens estavam no centro da tempestade, onde os confrontos implacáveis de poder mágico e energia demoníaca haviam diminuído. O corpo inteiro de Qin Su estava brilhando. E sua espada estava alojada no peito do Rei Demônio. Este foi um golpe fatal. Agora ficou claro quem foi o vencedor. Um silêncio pesado encheu o castelo do Rei Demônio. Qin Su congelou, com sua espada presa no corpo do Rei Demônio. O Rei Demônio não se moveu. Ele apenas olhou para Qin Su. De longe, parecia que os dois estavam se abraçando. Um estranho tom de felicidade cintilou nos olhos do Rei Demônio. Faz quase meio ano. A voz do rei reverberou, cambaleando. Eu tive um grande momento. Foi muito divertido ver você crescer. O Rei Demônio sorriu feliz. Ele estendeu a mão e tocou o cabelo de Qin Su. O cabelo castanho, que agora estava bem comprido, balançava suavemente ao seu toque. Eu não vou te esquecer. Porque você me concedeu a morte. O corpo do rei começou a se transformar em pó. Da cabeça aos pés, seu corpo lentamente começou a desaparecer. Qin Su olhou diretamente para o rei com seus olhos firmes. As últimas palavras do rei foram curtas. Obrigada. Com prazer. Aceitarei esta morte. Ele disse em uma respiração. O rei desapareceu completamente, e Qin Su, agora sozinho, olhou para o trono vazio do outro lado da sala. Até este ponto, o trono sempre foi ocupado pelo Rei Demônio. Qin Su não estava acostumado com a vaga. O último andar ainda permanece. A bruxa se aproximou dele. Ela ficou atrás de Qin Su e continuou calmamente. É chamado de piso da decisão. Uma escada dourada subia acima do trono. O caminho final brilhou. Qin Su acenou com a cabeça ao vê-lo. Eu entendo. E isto? De repente, a bruxa lhe entregou um pedaço de papel. Embora ele tenha agarrado instintivamente, Qin Su logo franziu a testa em confusão. Isto é, você recebeu o direito de levar um dos moradores da torre para fora como seu apoiador, cupom de invocação, e só para sua informação, meu nível é 40. A bruxa timidamente apelou para ele. Qin Su deu um pequeno sorriso e parou na frente da escada que levava ao 31º andar. Diferentes frases foram gravadas nas faces dos degraus dourados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qin Su subiu as escadas, lendo cada frase uma por uma. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Depois de ler essa frase, Qin Su descobriu quem era o último administrador. Embora você tenha me feito ver problemas, muitos e amargos, você restaurará minha vida novamente. Das profundezas da terra me fará subir novamente. Um santo nascido de uma virgem é a figura central da maior religião do mundo, cujo nascimento marcou o início de um novo calendário, antes de Cristo. Jesus Cristo. Ah! No final da escada o santo estava sorrindo brilhantemente. Qin Su diligentemente subiu as escadas em direção a ele, o continente Acatrina. 2 meses se passaram em Acatrina, durante os quais terminamos a construção da muralha do castelo e do abrigo comunal. A questão de escassez de alimentos também foi amplamente atendida. Então, você não gosta de estudar? Atualmente, eu estava passeando no jardim com o jovem Jin Sayuk. As flores estavam começando a desabrochar no jardim real que era originalmente estéril. Esse não é o caso. Meu professor é simplesmente muito tirânico, embora eu seja o rei. Pri resmungou severamente. Claro, Jin Sayuk era seu professor. Mas você tem que estudar muito para se tornar mais forte. O Pri ao meu lado não passava de uma projeção do passado materializado. Portanto, esta conversa não tinha sentido. Mas eu ainda insisti com ela. Como você já sabe, não vamos ficar aqui por muito tempo. Já tínhamos 3 cristais em nossa posse. Não demoraria muito para obtermos os 2 fragmentos restantes, pois já havíamos descoberto que eles estavam no território de Chupert. Certo. Você não pode ficar aqui. De repente, Pri parou.
Ela olhou para mim com olhos desamparados. É só que... Você me lembra meu antigo servo. Servo? Minha consciência me picou. Ela estava claramente falando sobre Kim Chun-dong. Sim, mas ele é muito mais velho que você. Eu o mandei para a prisão há algum tempo, então nem sei se ele ainda está vivo ou morto, mas... Ele era meu servo mais valioso. Pri continuou solenemente. Mas eu não pude deixar de pensar que ela parecia fofa mesmo em uma expressão sombria. Eu queria beliscar suas bochechas gordinhas mal. Embora mandá-lo embora tenha sido minha culpa, Mas eu não podia. Porque alguém de repente bloqueou nosso caminho. O que é, Jin Sayuk? O rei se encolheu com minhas palavras. Ela regalou os olhos e se afastou. Por que você está aqui de novo? Nós já terminamos a aula de hoje. Priya estava claramente com medo de Jin Sayuk. Jin Sayuk, no entanto, aproximou-se de Pri sem hesitar. Olhe para isso. Eu sei como condensar o poder mágico agora. Isso não é bom o suficiente. O rei, com uma expressão assustada, começou a recitar tudo o que ela aprendeu mais cedo naquele dia. No entanto, Jin Sayuk se aproximou do rei e agarrou seu pulso. Pri tremeu um pouco e fechou os olhos. Se você tem tempo para um bate-papo, deveria praticar mais. Jin Sayuk olhou para mim enquanto puxava Pri para si. Espere, espere. Eu ainda não comi. Pri implorou, mas Jin Sayuk foi inflexível. Ela arrastou o pequeno rei à força. Nossa! Eu os assisti sair enquanto eu pegava a lupa misteriosa. Era para descobrir que tipo de emoção Jin Sayuk estava sentindo no momento. Ciúmes. Jin Sayuk estava com ciúmes de seu eu passado, e eu, que ela acreditava ser seu antigo servo Kind Spring, era a razão para isso. Soltei um suspiro pesado. Padre Kim. Chupert está aqui. Ele tem o castelo cercado. De repente, um cavaleiro veio correndo e gritou. O extra da novela capítulo 264. O presságio da Assembleia. 3. Chupert veio totalmente preparado para a batalha. Seu exército contava pelo menos 5.000, mesmo de relance. Pri olhou para o conde Chupert e Heinlein, os dois traidores, de cima das muralhas do castelo. Chupert olhou de volta para seu antigo rei com um olhar frio. Rei, ouvi dizer que você aceitou o vigilante em suas fileiras. Ele trouxe Shin Jong-ak. Alien e Jin Sayuk, que estavam ao meu lado, franziram a testa. Você parece ter conseguido alguns recursos do grupo vigilante. O conde Chupert parecia descontente. Ele podia dizer que as paredes do castelo em ruínas de Pleion eram reforçadas com um material poderoso e resistente. Se você não entregar o homem por trás disso, uma declaração de guerra será inevitável. Pri não respondeu. Declaração de guerra. Essas três palavras caíram pesadamente sobre os ombros do jovem rei. Chupert também notou o medo dela, enquanto ele zombava. Entregue-o agora. Nada de ruim acontecerá com Pleion se você fizer isso. Garantirei a pouca autoridade que lhe resta. Ele estava cheio de arrogância. Pri cerrou os punhos com a atitude do conde. Foda-se, seu pedaço de merda. Naquele momento, alguém xingou em voz alta. A linguagem imprópria reverberou por todo o castelo. Todos olharam para a pessoa que amaldiçoou em transe. Jin Sayuk. Ela estava olhando para o conde com um olhar de fúria. O conde olhou para Jin Sayuk, imaginando se ele tinha ouvido direito. Assim que seus olhos encontraram os de Jin Sayuk deu um sorriso torto. Há tanto tempo que quero dizer isso a você. Seu servo carece de decoro. Ou talvez eu deva dizer que ela segue. Quang. Antes que Chupert pudesse terminar sua frase, a lança de Jin Sayuk atingiu o chão ao lado dele. PZZT. O chão rachou e pedaços de terra e pedra se ergueram no ar. O poder mágico crepitante carregava um poder destrutivo surpreendente que fez Chupert engolir sua saliva. Não vai faltar da próxima vez. Foda-se se você não quer morrer. Jin Sayuk mostrou mais paciência agora do que nunca. Chupert olhou para ela com os olhos cheios de raiva. 2 meses depois, iremos reivindicar suas cabeças. Foda-se. Nós íamos atacar você primeiro de qualquer maneira, traidores sujos. Chupert não disse nada em resposta. Ele balançou a cabeça como se estivesse perdendo tempo falando com ela. Você ouviu o que ele disse, certo? Que ele está declarando guerra. Vendo a retirada do exército de Chupert, Jin Sayuk falou.
Estamos entrando no treinamento infernal a partir de hoje. Não importa se você é um cavaleiro ou um soldado comum. Se você não aparecer, eu vou. PF. Um bufo interrompeu Jin Sayuk. Os olhos de Jin Sayuk se abriram quando ela se virou. Lá, Shinjongak estava parado arrogantemente com os braços cruzados. Não é da tua conta. O rosto de Jin Sayuk endureceu. Faíscas voaram entre seus olhos. Os cavaleiros e soldados ao redor recuaram furtivamente, enquanto Aileen ordenava com a fala do espírito. Se você vai lutar, faça isso lá embaixo. Não danifique as paredes. Jin Sayuk e Shinjongak obedientemente desceram as paredes do castelo. Assim que chegaram ao chão, eles começaram uma luta feroz. Kwang, Kong. O poder mágico explodiu e as chamas explodiram. A luta foi tão acalorada quanto suas personalidades. Torre do Desejo, andar final, constelação da decisão. Kinsu seguiu o santo até o 31º andar, um espaço vazio cercado por vidraças em todas as direções. Cenários da Torre do Desejo estavam sendo mostrados nas vidraças. Estou feliz que você é o único que chegou aqui. O santo falou. Kinsu ficou parado e olhou para as vidraças. Segundo andar, terceiro andar, oitavo andar, 16º andar, 21º andar. Ele podia ver muitos jogadores e moradores da torre. Isto é o que você conseguiu. O santo disse com um sorriso. No entanto, sua voz se dividiu em várias vozes. Sentindo-se estranho, Kinsu se virou. Lá, ele viu muitas existências na forma de espíritos. Eram todos seres exaltados na vanguarda da religião humana, Buda, Maomé, etc. Então posso saber agora. Kinsu perguntou a eles o que ele queria saber. Porque eu renasci neste mundo. Era tolice perguntar a razão de sua existência. O santo sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Você perceberá seu valor e destino em um futuro próximo. Em vez disso, quero perguntar, como você vê esta torre? Ao ouvir essa pergunta, Kinsu olhou para os vidros das janelas. Ele viu Prestige, Crevon, o Demon Realm e os demônios que estavam chorando com a notícia da morte de seu senhor. Você tem que tomar uma decisão. Kinsu olhou para o santo. Uma decisão, você diz? O santo assentiu. Se manter este mundo ou destruí-lo. Torre do Desejo. Foi chamado assim porque se dizia que continha os desejos de toda a humanidade. Muitos moradores moravam aqui, e muitos da terra se tornaram jogadores para desafiar e mudar a si mesmos neste lugar. Os jogadores carregavam esperança, ganância e expectativa. Os moradores os acolheram com inveja de sua liberdade. No entanto, nenhum deles se ressentiu de seu nascimento. Os moradores da torre encontraram a felicidade à sua maneira. Alguns sorriram enquanto observavam seus filhos crescerem e alguns encontraram um novo amor com os jogadores da terra. A Torre do Desejo havia se tornado um mundo próprio, assim como a Catrina e a Terra, o planeta azul habitado pela humanidade. Então, ninguém tinha autoridade para destruí-lo. Desejo manter este mundo. O santo sorriu com as palavras de Kinsu. Eu vejo. Mas para que isso aconteça, você precisa destruir a torre com as suas próprias mãos. Perdão. Vendo a perplexidade de Kinsu, o santo apontou para a espada sagrada Mistelten. Corte a concha que limita este lugar como uma torre ao invés de um mundo. Só então este lugar permanecerá como um mundo próprio. Os olhos de Kinsu se arregalaram. A Torre do Desejo se tornará uma com a Terra? Ele perguntou com curiosidade genuína. O santo balançou a cabeça e continuou sua explicação. Não, eles permanecerão separados. Os moradores da torre ainda não poderão sair, enquanto os jogadores estarão livres para entrar e sair quando quiserem. A única diferença será que a fronteira entre este mundo e o reino do fenômeno se tornará mais fina e que este mundo se tornará eterno. Kinsu também conhecia as palavras reino do fenômeno. Era com que alguns dos administradores eram obcecados. Mas isso pode fazer com que o vilão mais hediondo ou o herói mais corajoso da história reapareça. Kinsu assentiu. Ele não precisava pensar muito sobre sua decisão. Ele já havia tomado sua decisão quando o santo lhe contou pela primeira vez. Sim, eu entendo. A decisão que Kinsu tomou não foi para a felicidade dos moradores da torre ou dos jogadores da terra. Não havia ideologia filosófica nem intenção emocional por trás disso. Eu ainda desejo manter este mundo. Foi porque esta foi a decisão certa. Porque Kinsu estava convencido de que era certo.
Então corte a torre deste lugar. Kinsu ergueu sua espada. O poder mágico brilhou ao redor dele quando ele ativou sua habilidade suprema. Uma luz dourada brilhante disparou, e a lâmina de Mr. Ten brilhou lindamente. Kinsu desceu sua espada sagrada para cortar a concha que restringia este mundo a uma torre. Traço. A espada sagrada desceu enquanto cavava na origem da torre, Pandemônio, base da trupe camaleão. Está tudo bem então? No sexto andar do porão da base do Chameleon Trope, Sheok Junjeong coçou o pescoço sem jeito. Sim, parece que você sobrecarregou seu corpo um pouco enquanto usava essa habilidade de explosão de energia. Você não deve ser muito relutante com isso. Yuri deu um tapa no ombro de Sheok Junjeong. Graças a ela, Sheok Junjeong descobriu uma lesão interna que ele nem sabia. Tá, obrigado. Kun, descanse bem. Sheok Junjeong se levantou sem poder expressar sua gratidão. Quando ele estava prestes a sair, a mãe de Yuri o agarrou. Espere. Quando podemos voltar para casa? O que? Sheok Junjeong parou e se virou. Seu rosto intimidador fez os pais de Yuri vacilarem. Eu te disse, você não pode voltar. Mas, se você fizer isso, você não poderá ver sua filha nunca mais. Ela também não poderá vê-lo. Você tem que ficar aqui por pelo menos 5 anos. Não é tão ruim já que vocês estarão todos juntos, certo? Com grande poder vieram grandes efeitos colaterais. Por causa disso, Yuri teve que receber treinamento sistemático completo por 5 anos. Antes que ela pudesse utilizar adequadamente sua autoridade, seu corpo teve que se tornar capaz de lidar com isso. Mas não podemos. Temos trabalho a fazer e, aqui. Sheok Junjeong jogou uma barra de ouro para eles. Pensando que talvez não fosse suficiente, ele remexeu no bolso e jogou mais alguns, totalizando 10 quilogramas que valiam cerca de 500 milhões de won. Nós lhe daremos tanto dinheiro quanto você precisar. Temos um diamante de sangue para treinar também. Vamos deixar você passear depois de um tempo. Então qual é o problema? Os pais de Yuri estavam mais preocupados em ficar presos no subsolo por 5 anos, mas Sheok Junjeong não conseguiu ver isso. Além disso, deixar este lugar é muito perigoso. Você não entende? Nós lhe daremos mais dinheiro do que você pode imaginar se você ficar aqui por 5 anos. Isso não é pedir muito, não é? Não podemos falar com ele. Os pais de Yuri suspiraram interiormente e assentiram. Yuri consolou seus pais. Na verdade, era o mesmo para ela se estivesse presa aqui ou na Torre dos Heróis. A única diferença era que ela tinha um menino da idade dela aqui chamado Dron. Yuri corou levemente ao pensar nele. Foi então. Wong. Um pequeno terremoto ondulou. Sheok Junjeong sentiu que não era natural e rapidamente acabou. Ele só precisou de 3 segundos para chegar ao escritório de Boss no 3º andar subterrâneo. Chefe. Você sentiu isso agora mesmo? Sheok Junjeong ligou para Boss assim que ele chegou. Então, ele inclinou a cabeça. Ele até duvidou de seus olhos por um momento. Boss estava usando uma cabeça de urso de algum tipo. Você está aqui, Jeong. Chefe, o que é isso? Ah, isso? Eu tenho um seletor de bens eficaz que só funciona em itens de nível 4 e abaixo, então eu trouxe este. Foi o primeiro presente que ela recebeu de Kim Jin. Boss brincou com as bochechas do urso com um sorriso satisfeito. Essa coisa surpreendentemente tem uma alta afinidade mágica. Quero enfeitiçá-lo. Certo, de qualquer maneira, você sentiu aquele terremoto? Oh, aquilo. Boss olhou vagarosamente para fora da janela. A luz dourada estava piscando no céu. Parece que a Torre do Desejo está acabando. A Torre do Desejo está acabando. Sim, Kinsu deve ter feito isso. Naquele momento, uma brilhante luz dourada se espalhou por todo o céu. A onda de luz sinalizando o fim da torre foi vista por toda a humanidade. Player Master Olisuod conquistou a Torre do Desejo. A Katrina, Pri se preparou para a guerra contra a Chupert. Ela tinha muitos soldados à sua disposição. Depois de ouvir que Plerion havia sido restaurado e que o vigilante havia se juntado a ela, 4.000 pessoas decidiram vir para a capital de toda a Katrina. Agora, a população de Plerion chegou a 3.000. Jin Sayuk, que foi nomeado comandante, selecionou os 3.000 indivíduos mais talentosos para formar seu exército. Felizmente,
Havia comida mais do que suficiente para todos. Os 3 fragmentos de cristal que eles coletaram forneciam um amplo gado, e suas terras férteis podiam ser colhidas uma vez a cada 2 a 3 semanas. As minas do nordeste da Plerion voltaram a operar. O rei reuniu mineiros com comida como salário, e cerca de 100 se ofereceram para o cargo. Elaine foi quem se tornou sua supervisora. Seu discurso espiritual melhorou muito sua eficiência. Uma vez que os minérios foram extraídos, as ferrarias voltaram a funcionar. Yeonghwa usou seu fogo do inferno para derreter os minérios, e eu utilizei a destreza do jovem anão para criar armaduras e armas. A destreza do jovem anão melhora para o grau 3. Após cerca de um mês fazendo 20 armaduras e espadas por dia, a destreza do jovem anão finalmente subiu para o grau 3. A capital mudou muito graças a todos vocês. Atualmente, estávamos no quarto do rei. Pri sorriu feliz enquanto se deitava na cama. Ainda temos vários obstáculos para superar. O que eu tenho que temer? A reconstrução de Plerion é apenas uma questão de tempo agora. Você deveria dormir. Está tarde. No entanto, Pri se recusou a dormir. Ela parecia estar esperando por algo. Eu sorri e peguei um livro que eu trouxe. Era Romeu e Julieta, que copiei acessando meu laptop pelos meus olhos. Os olhos de Pri brilharam. Você quer ler antes de ir para a cama de novo? Se sim. Que gênero é desta vez? Pri rapidamente pegou o livro. É uma história de romance. Uma tragédia, para ser exato. Uma tragédia. Pri já estava com uma expressão triste ao abrir o livro. Eu a deixei em paz e lentamente saí do quarto. Suspirei e desci as escadas. De repente, pensei nos cacos de cristal. Eu já tinha 3 em minha posse e sabia onde estavam 2 dos outros. Um foi carregado pelo Conde Chupert enquanto o outro foi carregado por seu cavaleiro, Hailen. Quanto ao 6º fragmento de cristal, não precisei procurá-lo. Estava escondido no fundo do quarto de Pri. Ela deve tê-lo escondido para nos impedir de voltar. O que você está suspirando? Enquanto eu estava descendo as escadas, a voz afiada de Jin Sayuk soou. Ela estava do outro lado da escada. A julgar por seu cabelo levemente carbonizado, ela deve ter brigado com Shin Jong-ak não muito tempo atrás. Ela falou, você também não quer voltar? Eu balancei minha cabeça e respondi, claro que não. E você? Você não quer ficar aqui para sempre? O que você está falando? Puaren não está neste mundo. Kinsu não estava no passado materializado. Puaren que se tornou um demônio e destruiu o reino não estava aqui pelo mesmo motivo. Este mundo deve continuar por muito tempo. Mas para minha surpresa, Jin Sayuk recusou veementemente. Não estou interessado no falso. É assim mesmo. Mas você parece ser. O que? A razão pela qual eu estava perto de Pri era para receber as recompensas que o coautor planejou para mim. Mas Jin Sayuk, que não sabia disso, me lançou um olhar penetrante. O Pri com quem você está falando é falso. Eu sei que. Você. Jin Sayuk estava falando sério. Ela tinha sido muito ousada recentemente. Devo dizer a ela que não sou Kim Shundong? Bem, mesmo se quisesse, sincronização, 8%. A taxa de sincronização era muito alta. 8% significava que pelo menos meu pé era de Kim Shundong. Provavelmente era melhor apenas manter o silêncio enquanto falava com Jin Sayuk. Vá dormir. Passei por Jin Sayuk que estava bloqueando o caminho. Conforme eu me afastava cada vez mais, a voz de Jin Sayuk soou. Seu rei não é ela, mas eu. Eu a ignorei e continuei andando. Eu sou o verdadeiro. Ela pode calar a boca por um segundo. Assim como eu estava pensando que ela gritou no topo de seus pulmões. Kim Jin. Sou eu? Ela estava filmando um drama sozinha. Eu não disse uma única palavra e voltei para o primeiro andar. Mas Elaine e Seong-ji estavam na sala de recepção do primeiro andar. Eles ouviram nossa conversa. Eu estava pensando em como descobrir quando suas mãos tremiam levemente. Ele lá de Elaine, como as coisas têm estado recentemente. Emil. Bem, tem sido divertido. Estou comendo chocolates. Não. Desajeitado nem começou a descrever a situação atual. Não havia como eles não nos ouvirem. Soltei um suspiro. Naquele momento, um grito ainda mais alto que o de Jin Sayuk ecoou pela bola de cristal do Palácio Real. Isto é uma emergência. O exército de Chupert está se movendo. Todos na sala de recepção pularam de surpresa.
Eles estavam fazendo um movimento já. Corremos rapidamente para as muralhas do castelo. Muitos soldados e cavaleiros já estavam esperando de prontidão. Padre Kim. Um cavaleiro me chamou. Eu pulei a terra e saí em cima da muralha do castelo. O que aconteceu? Olhe para lá. O cavaleiro apontou para o horizonte. Eu certamente podia ver algo se movendo em massa. Eu abri meus olhos amplamente e olhei para ele de perto. No entanto, diabos! Você pode vê-los? Sim, mas eles são. Os que corriam aqui não eram inimigos. Eles eram cidadãos. Refugiados, para ser exato. Aí. Mamãe, deixei meu brinquedo para trás. Arg, não consigo mais andar. Concentrei o poder mágico do estigma em meus olhos. Minha visão se estendeu além dos refugiados em marcha, montanhas e rios até chegar ao castelo de Chupert. Ah! Uma existência gigante com cerca de 5 metros de tamanho coberta por uma névoa de energia demoníaca estava destruindo tudo à vista. No momento em que o vi, um novo alerta apareceu na minha frente. Terceiro objetivo, parar o diabo ao escapar do passado registrado. O meio-irmão de Jin Sayuk, porém, que mais tarde se tornaria um demônio, foi realmente materializado neste mundo. Bem, merda. Chupert estava apenas suprimindo isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.